As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita pela Rede TVM. Hoje é quinta-feira, 30 de março, e nós estamos ao vivo aqui para falarmos a respeito da doutrina espírita, para trazermos uma palavra de alento, uma palavra de consolo, porque é assim que é a doutrina espírita. Quantas das vezes nós não estamos desanimados, tristes, alguém que a gente ama partiu, nos deixou através do processo da morte, alguém que nós amamos está doente, e nós ouvimos uma palavra do Evangelho de Jesus, uma palavra da moral do Cristo, abrimos uma página de um livro espírita e lá encontramos uma palavra consoladora, algo que nos faz levantar, que nos dá ânimo. E o programa Presença Espírita também tem esse intuito, né, Patrícia? Muitas vezes a pessoa está lá com o controle remoto, passando de canal por canal, encontra o Presença Espírita e ouve algo que era do anseio dela. É a característica da doutrina espírita, né, Silvia? É o consolador prometido. Ele veio, a doutrina espírita vem para trazer esse alento mesmo. E por isso que, por mais que a pessoa não seja espírita ou ela goste muito da sua religião, ela sempre gosta também de ouvir os ensinamentos acerca da doutrina espírita, porque ele abarca, ele protege, os ensinamentos abraçam a todos, né? Porque nos colocam em um patamar, não. Nós temos que sofrer, esse é um mundo de provas e expiações, então o sofrimento faz parte da nossa vida, então nós conseguimos ter um entendimento do que nos acontece. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho que fala sobre a desgraça real, quando nós imaginamos que a desgraça real está na perda do emprego ou na morte prematura de um ente querido, ou na infelicidade de um relacionamento, quando na verdade a desgraça real está em não fazermos aquilo que devemos fazer dentro do que o Cristo nos ensinou, de seguirmos o caminho reto. Muitas vezes não temos tudo o que queremos, não ganhamos tudo o que achamos que precisamos, a nossa vida financeira não vai bem, temos doente na família, mas somos felizes, somos equilibrados, somos serenos, porque trazemos a fé, trazemos a esperança, trazemos a certeza de um amanhã melhor e trazemos, acima de tudo, a certeza de que Deus está no controle das nossas existências. E que todas as dificuldades que nós passamos sempre são para o nosso bem. É difícil a gente entender tudo isso. É um paradoxo, parece. Exatamente, mas é o que você falou, é a serenidade diante da vida, aceitando a vida como ela é, como ela se apresenta, e mesmo nas dificuldades maiores que possam acontecer, como são aquelas que nós imaginamos, nós conseguimos então conservar esse equilíbrio por conta do que nós aprendemos, de como nós entendemos a vida, né? Por isso que as questões existenciais sempre fizeram parte da doutrina espírita, da onde eu venho, para onde vou, por que eu estou aqui, por que sofrer, né? Como você disse, o Evangelho nos ensina bem e mal sofrer, né? Até como sofrer a gente aprende através da doutrina espírita, e não são ensinamentos superficiais, são ensinamentos que a gente não esconde por muito tempo se eles realmente não foram amealhados, não foram percebidos, não foram sentidos. Por isso que a doutrina muda mesmo o nosso comportamento e como nós encaramos a vida. E toda quinta-feira nós trazemos um tema à baila aqui, programa Presença Espírita, para a nossa reflexão. Já trouxemos tantos e tantos, mais de 500 temas, muitos temas repetidos, muitos temas novos. E hoje nós trouxemos um tema que ele é interessante para todas as faixas etárias. Ele é interessante porque
Muitos de nós trazemos dúvidas a respeito dele e é interessante porque muitos ensinamentos virão por trás de um tema que parece mais manchete de revista, né, Patrícia? Mas a gente vai perceber que não, que é algo profundo e de grande ensinamento. Nossos filhos são espíritos. Todos nós nascemos no planeta Terra, somos espíritos imortais, nascemos no planeta Terra com objetivos evolutivos e necessitamos do material genético dos nossos pais. O nosso pai, a nossa mãe, juntos fornecem o material genético que vai formar o futuro corpo, a futura máquina que o espírito vai se utilizar para atravessar a vida na Terra com o seu projeto de evolução, com o seu projeto de crescimento. O que é, então, de formação física, os pais colaboram. Os pais é que oferecem a máquina física ao espírito que irá encarnar naquele lar. Tanto é assim que Chico Xavier dizia que nós temos uma dívida impagável com os nossos pais, a começar daí, que eles nos fornecem a matéria-prima para o corpo que nós iremos utilizar. E o espírito encarna naquela família. A maternidade, através do exemplo do pai e da mãe, vai ser imprescindível para a formação moral daquela criatura. Como dizia Kardec, a educação é a arte de formar o caráter. E é através da educação dada pelos pais é que vai ser moldada a personalidade daquela criança. Que ela traz a personalidade do que ela é, a personalidade passada, é óbvio e não podemos dizer que isso não é a realidade. O espírito traz no seu bojo tudo aquilo que ele é. Mas através do exemplo, através do direcionamento, através da educação, através da vigilância, aquela criança vai ser moldada de acordo com aquilo que os pais querem que ela seja, somada à sua própria personalidade. De maneira que, inicialmente, nós achamos que somos donos dos nossos filhos. E o estreitamento da relação ele é tão grande e ele é tão forte que ele ultrapassa as barreiras do túmulo. Existem mães que reencarnam e encarnações redentoras de grande sofrimento, muitas vezes, para acompanhar um filho problemático. E o acompanha muitas vezes por séculos, para ser a sustentação da sua existência, às vezes tão difícil. É por isso que nós falamos tanto e enchemos tanto a nossa boca para falar a respeito da maternidade e da mãe. Patrícia, nesse foco, nós podemos dizer que os nossos filhos que são espíritos são nossos, então, ou não são nossos? Então, o grande sofrimento que nós temos é nesse entendimento, né? Tudo que nos pertence em relação à nossa família, nós falamos, é nosso marido ou nossa esposa, nosso filho, nossa mãe, nosso pai. E nós precisamos entender que essas pessoas que fazem parte do nosso ciclo familiar, elas estão conosco, elas não são nossas, elas estão conosco, nos ajudando ao nosso melhoramento, ao nosso engrandecimento como espíritos, mas não são pessoas, seres que nos pertencem. E essa é a grande dificuldade, principalmente quando nós entendemos de um filho que sai de nós, que sai do nosso corpo. É muito difícil a gente entender, né, que ele não nos pertence. E como nós temos também no começo, no início da vida da criança, ela muito dependente da gente, né, primeiro com a condição de nenezinho, né, totalmente dependente, fisicamente dependente de nós, se nós não cuidarmos, a ponto de, se nós não cuidarmos, a criança perecer, morrer, né, pelo nosso desleixo. Então, nós entendemos que essa criança é nossa, mas ela não é nossa, ela está
emprestada a nós. E é sobre esse assunto e outros, né, Silvia, que nós vamos desenvolver o nosso trabalho. Por isso que eu te falei, né, um dos meus assuntos preferidos, né, falar sobre filhos, sobre as crianças e o que a gente pode ajudar esses seres a se desenvolverem. Nós vamos fazer o intervalo agora. Você pode entrar em contato conosco pela nossa página no Facebook. Nós já colocamos lá a foto do livro que a gente vai sortear hoje. É um livro bem técnico, muito bom de se ler, com muitos esclarecimentos. E você pode participar também, mandando as suas perguntas. O nosso convidado já está aqui hoje. A gente já volta com o programa Presença Espírita. Olá, retornamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E hoje, como nós sempre fazemos em todos os programas, iremos sortear ao final um livro, uma obra. Como nós estamos, a partir de depois de amanhã, iniciando um mês onde a gente comemora o aniversário da doutrina espírita, que isso advém do lançamento do Livro dos Espíritos em abril de 1857. 18 de abril. E nós vamos então, nos próximos programas, durante o mês de abril, sortear as obras básicas, né? Podemos até eventualmente sortear mais algum livro, mas sempre uma obra básica junto para divulgar esses estudos que nós precisamos inicialmente fazer acerca das obras básicas. E hoje vamos sortear O Céu e o Inferno, é o quarto livro que Allan Kardec, juntamente com os espíritos que ele se comunicava, ele pôde organizar essa obra. É uma obra muito especial porque ela fala justamente sobre o comportamento do espírito após a morte, né? Qual é a realidade que esse espírito encontra após a morte? Esse livro foi lançado em 1º de agosto de 1865. E ele traz questionamentos acerca da nossa vida, em especial aqueles que nós falamos no primeiro bloco sobre as questões existenciais, né? Para onde vamos depois que nós desencarnarmos? Os espíritas têm esse costume, né, de falar desencarnar, seria sair da carne. E esse livro, então, traz essas questões que eu tomo a liberdade de ler. Qual o destino do homem após a morte física? Quais as causas do temor da morte? Existem o céu e o inferno? A antiga crença nos anjos e demônios merece crédito? Como procede a justiça divina? Também é chamado de Código Penal da Vida Futura. Este livro nos elucida várias questões que podem nos auxiliar no conduzir da nossa vida, no conduzir do que ainda falta para nós para percorrer apenas mais um capítulo da nossa história, só um deles, né? Que nossa vida é formada de progresso através dos vários capítulos que são as várias vidas que nós vivemos. Então, se você quer concorrer a esta obra, você pode nos curtir aqui no Facebook, mas mais do que isso, pedimos que você comente com a gente que você gostaria de participar do sorteio ou que você tem algum questionamento. Nós estamos aguardando então a sua participação. Silvia. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita o primeiro convidado do ano, o Fábio Maurício Osman Maia. O Fábio, ele é palestrante espírita pela Casa Espírita Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, também pela União Regional Espírita Segunda Região, e é coordenador de grupo da mediunidade também, né, Fábio? Também. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Silvia, uma boa noite, Patrícia, uma boa noite a todos os ouvintes desse programa, do programa Presença Espírita, e nós nos sentimos muito felizes de poder estar com vocês novamente aqui. Eu estava olhando as perguntas que nós vamos fazer, o conjunto de perguntas que nós vamos fazer para o Fábio,
no programa de hoje, e ali tem muitas perguntas que as pessoas comuns gostariam de saber, espíritas, não espíritas, e ali tem esse conjunto de perguntas, acho que vai sanear bem as dúvidas de todos nós, né, Fábio? A começar com a primeira aqui. Quem são os nossos filhos e de onde eles vêm? Muito bem. Essa questão, né, nós precisamos amadurecer no nosso pensar que somos todos espíritos, que nos encontramos transitoriamente encarnados, usando como uma veste, como uma roupagem, o nosso corpo, mas todos nós, em essência, somos espíritos. Então, os nossos filhos também são espíritos. De maneira muito enganosa, as pessoas dizem assim: eu tenho um espírito. Quando nós somos o espírito que nos encontramos transitoriamente por um período que pode variar muito, de poucos anos, 1, 2 anos, a 50, 80, 100 anos de existência, em que nos encontramos de posse transitória desse corpo para o nosso progresso intelecto-moral. Então, os nossos filhos são, sim, espíritos. O que quer dizer que eles não foram gerados, não foram criados no momento da concepção, que são almas que já vêm de vidas passadas, de vidas pregressas, ao longo de uma caminhada muito extensa e que vem acumulando uma bagagem de conhecimentos, de experiências, de vivências que vão caracterizar a sua personalidade. Então eles vêm e vêm do plano espiritual, eles vêm do mundo dos espíritos para fazer parte de um determinado grupo familiar, como diz Joana de Ângeles, de uma constelação familiar, que é um grande grupo de pessoas, ou melhor dizendo, um grande grupo de espíritos que se reúne na Terra, assim como no plano espiritual, para, em família, nessa grande família, buscar coletivamente o progresso, tanto intelectual quanto moral. Fábio, é muito comum dentro da doutrina espírita nós falarmos em programação espiritual. Eu te pergunto, todos os renascimentos, eles são programados? Sem dúvida. Sempre há uma programação para a reencarnação de um espírito. Nós, quando olhamos uma criança recém-chegada a um lar, vemos naquela criança a figura do anjinho, daquela pureza que parece estar presente ali. Aquele espírito, como dissemos, é um espírito antigo. E quando ele desencarnou, antes dele retornar à reencarnação, quando ele partiu para o plano espiritual de uma outra existência e chegou ao plano dos espíritos, depois de passados os momentos da perturbação espiritual, que é característica do próprio fenômeno biológico da morte, passada essa perturbação espiritual, o espírito, quando em condições de já compreender a sua nova situação, nesse outro plano da vida, onde a vida continua, ele vai juntamente com aquele que foi o seu anjo guardião, aquele que foi o responsável pela sua encarnação, que é o seu benfeitor espiritual e que esteve durante toda a sua existência ao seu lado, juntamente com esse anjo guardião, com esse benfeitor espiritual, ele vai então fazer uma avaliação da sua vida pregressa. E ali começa a programação reencarnatória. Então se inicia, ainda no plano espiritual, uma programação de longo prazo. Um planejamento que vai determinar desde a profissão que se vai seguir, desde os vínculos familiares que se estabelecem, se ele vai casar ou se vai ser celibatário por alguma tarefa, ou mesmo por expiação. Então tudo isso se define nesse planejamento. E o espírito começa a se preparar desde então para a reencarnação. É claro que todo planejamento é flexível. Então, evidentemente, não há um determinismo absoluto na encarnação daquele espírito que está chegando. Quando a criança retorna ao lar, ela vai ter um livro em branco para ser escrito, né? São páginas em branco que devem ser escritas.
onde o livre-arbítrio vai conduzir em diversos momentos para um lado ou para outro aquela criatura que está retornando, aquele espírito que está retornando. E com os nossos filhos não é diferente. Eles vêm nessa condição, vêm buscando o seu progresso intelecto-moral, buscando a reparação dos seus enganos, dos seus erros, buscando o desempenho de tarefas, em alguns casos, em que trazem alguma missão importante em prol de um grupo, em prol de uma comunidade, ou até mesmo em prol da humanidade, por que não dizer, quando vemos aqueles espíritos luminares, missionários, como foi o caso de um Francisco de Assis, como foi o caso de uma Irmã Dulce, ou de uma Madre Teresa, ou de um Chico Xavier. Né? Então, obviamente, eles também que foram crianças, eles também que foram filhos de alguém, evidentemente, vieram com uma tarefa a cumprir. E o papel dos pais na sua formação foi de extrema importância. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Vocês entrem em contato conosco hoje apenas pelo Facebook, na nossa página, o Presença Espírita Ponta Grossa. E eu deixo já no ar essa pergunta para o Fábio. Quantas situações não acontecem de confusões dentro do lar, onde a criança, o jovem fala, mas eu não pedi para nascer. Vamos ver se ele não pediu mesmo. O Fábio vai responder depois do intervalo. Nós já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje uma pérola de assunto. Nossos filhos são espíritos. O Fábio estava dizendo que os nossos filhos vêm do mundo dos espíritos para os nossos lares, são almas muitas vezes esperadas para conviverem conosco aqui no planeta, outras nem tanto, são desafetos do passado que têm também esse encontro marcado conosco. E às vezes na convivência do lar, naquelas confusões naturais de quem vive embaixo do mesmo teto, um filho lança uma pérola, eu não pedi para nascer. E aí, o que dizer quando o filho diz isso, Fábio? É muito curioso, né? Porque os filhos, principalmente o filho adolescente, ele tem essa frase na ponta da língua, né? E na realidade, nós sabemos que o processo reencarnatório é necessário para o nosso progresso intelecto-moral. Ele é necessário para que nós possamos nos reajustar. Então, nós realmente pedimos para reencarnar. Nós pedimos para nascer e pedimos para nascer exatamente naquela família onde devemos estar. Porque conforme nos ensina a Joana de Ângeles, nós estamos no local que melhor serve para o nosso aprimoramento. Então nós estamos ali, naquela família onde temos que estar. Não acontecem acasos, não existe o acaso. Portanto, a criança pediu sim para nascer, ou o adolescente pediu para nascer naquele lar, porque ele sabe da necessidade que ele tem do amparo daquele grupo familiar, ele sabe dos possíveis resgates que ele tem que fazer com aquele grupo, então ele pediu sim para nascer. E nós costumamos sempre, nas nossas leituras, encontrar informações de que o processo reencarnatório há como que uma concorrência para reencarnar em função de todo o controle da natalidade que existe. Então, quando um espírito consegue a graça da reencarnação, ele se sente extremamente feliz pela oportunidade. O que acontece é que quando nós reencarnamos, há o esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado faz com que, principalmente o jovem rebelde, diga assim, mas eu não pedi para nascer. Ah, com certeza pediu, certamente pediu. Se teve seus méritos, até planejou a sua reencarnação ali, né, junto com o seu anjo guardião, e está na família que tem que estar, na família que deve estar. E nós sabemos a força da genética, né? Tem filhos que são cópias idênticas do pai, às vezes filha cópia idêntica da mãe, o mesmo sorriso, o mesmo desenho da orelha, enfim, a genética ela é ali presente. Mas e as qualidades, os defeitos, a maneira de ser? Os filhos trazem características também dos pais,
eles trazem características próprias, eles absorvem e aprendem qualidades dos pais. Como que é nesta questão moral, Fábio? Essa questão é muito interessante. E Allan Kardec, quando da publicação do Livro dos Espíritos, há 160 anos, ele colocou na pergunta 207, ele pergunta aos espíritos sobre essa questão. Se há a transmissão, assim como ocorre a transmissão dos caracteres genéticos, se há a transmissão da parecença moral com os pais. Quer dizer, os filhos podem ter caracteres genéticos que os assemelhem aos pais, e Kardec pergunta se pode ocorrer também a parecença moral. E os espíritos vão responder afirmativamente que não. Eles vão ser taxativos dizendo que não existe essa característica moral hereditária, né? Que cada espírito é uma individualidade. E aí Allan Kardec nos brinda em O Livro dos Espíritos com as questões que ele coloca quando ele se refere à escala espírita, onde nós compreendemos que dentro dessa escala espírita, que Kardec, como um bom pedagogo, divide em 3 ordens. Ele diz que há espíritos de terceira ordem divididos em 5 classes, espíritos de segunda ordem divididos em 4 classes e espíritos de primeira ordem numa única classe. Os da terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que somos nós, a maioria dos habitantes do planeta Terra. Já os da segunda ordem, nas suas 4 classes, são os espíritos bons, enquanto que os da primeira ordem são os espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição relativa. É onde se encontra Jesus, na categoria do espírito puro, dos espíritos puros. Nós, como dizia, na grande maioria dos encarnados, nos encontramos na terceira ordem. Portanto, é natural que estejamos aprendendo e desenvolvendo as nossas qualidades morais. E nesse processo de aprendizado, muitos de nós nos encontramos ainda na retaguarda, outros um pouco mais adiantados, e assim acontece com os nossos filhos. Então, eles não herdam os caracteres morais dos pais. Nós podemos ter pais que têm uma vida muito bem organizada, muito bem estruturada, e o filho, de repente, envereda por caminhos que não eram previsíveis pela educação que recebeu dos pais. E nesses casos, o que se reflete são exatamente essas tendências, esses caracteres morais trazidos pelo espírito, que fazem parte da sua bagagem espiritual. Todos nós, como eu dizia no início, somos espíritos que vivenciamos muitas experiências. E nessas diversas experiências vividas, nós fomos acumulando características pessoais. Fomos formando essa personalidade e fomos vivendo entre defeitos e qualidades, nos construindo entre defeitos e qualidades. Muitas vezes um filho traz ainda forte os traços dos defeitos, assim como pode acontecer o inverso, de os pais terem uma vida reprochável e os filhos serem excelentes filhos, serem aquelas crianças que vêm ali até com uma missão de dar um exemplo para a família, né? Então, os nossos filhos, como espíritos que são, eles não herdam geneticamente as parecenças morais, os caracteres morais. Esses são aquisição do espírito ao longo da sua trajetória, ao longo da sua evolução. Você acha que dá para explicar, então, a questão da adoção, dos filhos adotivos, quando a gente acha assim, que eles são tão parecidos com os pais, nas questões não físicas, né? Até fisicamente, mas nessas questões morais, você acha que fariam parte do mesmo grupo? Como seria essa situação? O caso dos filhos adotivos é um caso também de espíritos afins. Ninguém reencarna num lar por acaso, por acidente. Não existe acidente de percurso. O filho adotivo, aquele que se tornou o filho do coração, como comumente se fala, ele é aquele espírito que tem uma ligação, que tem um vínculo com os pais, com esses pais do coração, os pais que o adotam. Ele não está naquele lar
por acaso. Ele tem que estar ali, ele deve estar ali. Não existem acidentes de percurso na formação das famílias. Existem as ligações espirituais, né, Fábio, que vêm de muito longe e às vezes essas almas se encontram não pelos laços biológicos, né, mas pela própria atração espiritual. Mas nós dizíamos no primeiro bloco, na abertura do programa, que muitas mães acompanham filhos muitas vezes por milênios, porque esses filhos caem em erros e essas mães reencarnam para sustentá-los. Eu gostaria de perguntar para o Fábio, do ponto de vista da lei civil, talvez não dê para você responder nesse bloco, Fábio, até que idade os pais são responsáveis pelos filhos? Na nossa lei, por exemplo, aqui no Brasil. Mas e do ponto de vista espiritual? Até quando vai essa responsabilidade? Nós vamos deixar para o próximo bloco, assim a gente não corta a tua explicação. Se você quiser saber sobre esse assunto, fale com a Patrícia, ela está online na nossa página no Facebook. E nós vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos com o último, Sim. Com o último bloco do programa Presença Espírita. Então, nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Eu gostaria que o Fábio nos respondesse esta última questão que nós fizemos, Fábio. Qual que foi? Sobre a lei civil, né? Isso. Até que idade os pais têm essa responsabilidade civil e qual é a responsabilidade do ponto de vista espiritual? Essa questão é interessante porque você veja, pela lei civil nós somos responsáveis até que eles atinjam a maioridade, até os 18 anos, regra geral. Né? É óbvio que há famílias em que os filhos permanecem sob a dependência dos pais até 20 e tantos anos, quando estão estudando, etc. Porém, do ponto de vista espiritual, a responsabilidade dos pais vai muito além, porque os pais estão com uma tarefa de educar um ser, de prepará-lo para a vida, mas também de acompanhar toda a sua trajetória. Então os pais permanecem com aquele vínculo de afetividade, com aquela ligação por esse espírito, por milênios, pela eternidade, poderíamos dizer. Há relatos, nós vemos no livro Nosso Lar, da mãe de André Luiz, e que vem ali resgatar o filho, que vem receber o filho no plano espiritual. Há um relato muito interessante no livro Loucura e Obsessão, onde o espírito intitulado Irmã Emericiana, ela busca resgatar um filho que se desgarrou a partir do momento em que ele lutou em uma guerra na Europa, e desde então criou-se um trauma com esse jovem. Ele já era um jovem, já era um adulto, e quando ele desencarna com muito ódio, e a mãe permanece buscando aquele filho. E novamente ela pede a oportunidade de, na próxima reencarnação, trazer esse filho consigo de novo, para poder recuperá-lo. E novamente eles reencarnam, novamente ele tropeça, novamente ele vai para as regiões inferiores quando desencarna, e a mãe então segue nessa busca, dedicando-se a uma tarefa de socorro espiritual ao próximo, para que ela pudesse ter os méritos de poder trazer de volta aquele filho amado. E isso foram séculos de luta por parte daquela mãe. Então nós encontramos nas diversas obras da literatura espírita os relatos de experiências de espíritos que que viveram experiências de resgate dos filhos, de busca desses filhos para procurar trazê-los novamente ao seio da família, de volta ao bem. Fábio, falando a respeito dos erros dos filhos, né? Até que ponto os pais são responsabilizados pelos erros que os filhos cometem perante as leis de Deus? Muito bem, aí nós temos dois aspectos. O primeiro dos aspectos é o dever dos pais com a educação de seus filhos, tanto com a educação do ponto de vista intelectual,
quanto com a educação moral. Se os pais cumprem o seu dever, cumprem a sua tarefa de educar corretamente esse filho, e a sua consciência está tranquila, e o filho assim mesmo derrapa, o filho assim mesmo sai por caminhos tortuosos, a culpa não é dos pais. Aí sim está novamente ressoando nessa alma, nesse espírito, o seu passado. Quer dizer, o passado se mostra claro outra vez, e ele não conseguiu vencer as suas más tendências. Muitas vezes os pais se dedicam com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado à educação dos filhos e assim mesmo não conseguem colocá-los na trilha do bem. Então nem sempre essa responsabilidade é só dos pais. Agora, os pais têm que ter a consciência de que são responsáveis sim por proporcionar a esse espírito que volta ao seio familiar a educação do ponto de vista intelectual e a educação do ponto de vista moral. Fábio, você só tem 1 minuto para responder essa questão. Por que alguns filhos são tão difíceis e por que eles são tão diferentes entre si? Bem, vamos começar pelas diferenças. As diferenças entre irmãos dentro de um lar, dentro de uma família, elas se fazem pela própria individualidade de cada espírito, por aquilo que já dissemos, das suas vivências, das suas experiências. Os gêmeos, né? Até mesmo os gêmeos. É a personalidade que se constrói ao longo das reencarnações, das vivências nas diversas reencarnações, porque passam essas almas. E a outra questão, por que alguns são tão difíceis? É exatamente aquele grande desafio que vem para os pais de recolocar nos trilhos uma alma rebelde, ou, algumas vezes, de espíritos com os quais os pais tinham débitos do passado. Às vezes, uma situação criada há séculos, onde um espírito saiu muito magoado, muito ofendido, e resolve partir para uma vingança, precisa ser reparada 200, 300, 500 anos depois, no seio familiar, aonde novamente vão se reencontrar esses espíritos e ali sente-se esse choque dessas almas que têm ainda que passar pelo processo da reparação. Então essa é a grande dificuldade quando esses filhos são muito rebeldes, muito difíceis. Bom, nós encerramos o nosso tempo hoje com o nosso programa. Vou pedir para o Fábio fazer o sorteio do livro O Céu e o Inferno. Então vamos ver aqui. Doroteia Ribas. A Doroteia Ribas, pelo Facebook. O seu livro vai estar a partir de amanhã na Livraria Espírita Educadora, anexa à Sociedade Espírita Francisco de Assis, a CEFAM, na Rua Santos Dumont. Que você tenha uma excelente leitura. Obrigada, Fábio, pela presença. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar nesse programa e rogamos aqui que Jesus ampare e abençoe a todas as famílias, que cada família nesse momento possa rever as suas condições, as suas situações e que cada pai, cada mãe possa abraçar os seus filhos nesse momento. E a partir da semana que vem, vamos estar então com os nossos programas do mês de abril, aniversário do Espiritismo. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Até a próxima semana, se Deus quiser.